Está no ar o programa Lições da Bíblia. Você sabe que a gente sempre se encontra por aqui, todas as semanas, para conversarmos sobre a Palavra de Deus, retirarmos da Bíblia os grandes conselhos para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida. Você é sempre muito bem-vindo, mas hoje, especialmente hoje, no programa dessa semana, nós temos a alegria de começar uma nova temporada aqui no programa. E eu tenho aqui em minhas mãos o nosso manual de estudos, que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse manual é o novo manual que vamos seguir nesta temporada aqui no programa. Vamos estudar sobre o Apocalipse, um tema fantástico, especial da Palavra de Deus, e vamos retirar desse livro o que Deus tinha em mente ao revelar esse livro tão maravilhoso, com revelações tão profundas que podem mudar a sua vida e a minha vida também. E como sempre, nós temos amigos que visitam o programa, são os nossos convidados, e a gente sempre capricha nos convidados aqui no programa. Eu tenho o prazer de receber dois amigos que vêm da Faculdade Adventista da Amazônia, a FAAMA. Fica ali próximo a Belém, uma cidade mais próxima ali, não é tão longe de Belém. E eu tenho a alegria de receber aqui os nossos amigos. O pastor Clodoaldo Tavares é professor de Grego e Novo Testamento, não é, Isso. Pastor? Você é muito bem-vindo ao programa. Obrigado, pastor. Uma alegria recebê-lo. E você, então, é professor de uma matéria bastante importante lá, não é? Grego e Novo Testamento, que é a base para quem quer estudar mais profundamente a palavra, não é? Sim, primeiramente é um prazer estar com vocês aqui, sendo acompanhado pelos nossos espectadores, e dizer que o Novo Testamento e o grego compõem uma das partes das Escrituras Sagradas. E, então, para a gente é um privilégio ensinar essa disciplina para os nossos alunos e permitir que eles se aprofundem biblicamente na Palavra de Deus. Isso é fundamental, né? Isso é muito importante. Hoje, no programa, a gente vai precisar bastante de você também. Sim, claro. Eu tenho a alegria também de receber aqui o pastor João Antônio Rodrigues Alves, que é lá na Faculdade Adventista da Amazônia, professor de Apocalipse e Daniel e também coordenador acadêmico, não é, pastor? Bem-vindo aqui com a gente no programa. Exato. Eu agradeço pela oportunidade, é um privilégio estar aqui, especialmente para estudar esse livro que é tão importante, tão necessário, com mensagens tão necessárias para os nossos dias, tão importantes para a nossa preparação para enfrentarmos aquilo que está por vir, tendo fé, tendo confiança naquilo que Deus revelou na sua palavra, especialmente no livro do Apocalipse. É isso mesmo. Muito bom. Uma alegria aí recebê-los. E nós vamos começar com uma oração. Vocês que estão em casa ou em qualquer lugar onde você esteja acompanhando a programação da TV Novo Tempo, eu convido a vocês para orarem com a gente agora. Pastor, você pode orar para nós, por favor? Pois não. Querido Deus, nosso Pai, nossa gratidão por este momento tão privilegiado que o Senhor nos oferece de estudarmos a Tua Palavra. Suplicamos a bênção do Teu Espírito para iluminar a nossa mente, o nosso entendimento e dar-nos uma disposição para atender às Tuas mensagens, que elas fiquem gravadas em nosso coração, que transforme a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos ouvir pela primeira vez a fala do autor do nosso material de estudos, o pastor e doutor em teologia, Ranko Stefanovic. Vamos acompanhar. Eu sou Ranko Stefanovic, professor de Novo Testamento do Seminário Teológico Adventista do Sétimo Dia na Universidade Andrews. Sou o principal contribuidor da lição da Escola Sabatina, que começaremos a estudar nesse trimestre sobre o livro de Apocalipse. E gostaria de te convidar a juntar-se a mim, para que possamos saborear essas grandes mensagens que nos são dadas nesse último livro da Bíblia. O livro de Apocalipse nos promete que, apesar do que qualquer coisa que possa acontecer no futuro, e o que quer que aconteça nesses eventos finais, antes da segunda vinda de Cristo, sempre poderemos contar com isso, que Jesus Cristo estará conosco. Ele estará do nosso lado para nos sustentar,
para nos suportar até aquele último momento quando Ele voltará e nos levará para o seu reino. Então começaremos esse livro tentando entender como Jesus Cristo revela a si próprio em cada profecia, cada evento que é anunciado, para que a nossa confiança nele aumente toda vez que passarmos pelo livro tentando entender aquelas grandiosas mensagens. Nunca esqueça que esse livro é o descobrimento ou revelação de Jesus Cristo. Acabamos de ouvir aí a fala do autor do nosso manual de estudos, que é o manual da Escola Sabatina, que aqui no programa nós usamos o programa Lições da Bíblia, este manual como base. E aí, amigos, ouvimos aí o pastor Ranko Stefanovic dando um pano de fundo, né? O programa de hoje é mais para a gente entender melhor o ambiente, como é que surgiu aí a mensagem e a revelação do Apocalipse. Mas qual é a tua impressão, pastor Clodoaldo, sobre esse título do nosso manual para essa semana, o Evangelho de Pátimos? A sua compreensão sobre o título. Pastor, veja bem, existe uma meditação que foi feita pelo Dr. John Paulin, que leva exatamente esse título. E ele escreve essas meditações em 365 dias sobre o Apocalipse. E em conversa com o Dr. João, a gente nota que muitas coisas do Apocalipse ficaram de fora, porque 365 dias não foram suficientes para apresentar toda a profundidade dessa literatura que na nossa Bíblia está como o último livro da Bíblia. Exatamente. Então, quando a gente olha para o livro de Apocalipse, apesar de que a primeira impressão para muitas pessoas, devido à grande quantidade de símbolos e símbolos estranhos, a pessoa tem um certo tipo de temor, alguma coisa assim, uma espécie de medo. Mas quando a gente mergulha no livro, a gente vê que o livro não tem nada a ver com o estigma que foi criado a respeito do livro. Exatamente. Agora, pastor João Antônio, você é um professor na área de Apocalipse, na Faculdade de Teologia, e com certeza a gente encontra o Evangelho dentro de um livro tão complexo como o pastor Clodoaldo falou, não é verdade? Exatamente. Existe uma percepção muito equivocada, popularmente falando, acerca do Apocalipse, porque as pessoas pensam em bestas, a besta que sobe do abismo, as pessoas falam do Armagedon, popularizado em filmes, apresentado na mídia de um modo geral, de uma maneira muito equivocada, porque eles desconhecem ou parecem ignorar, ou voluntariamente ignoram, que, na verdade, o livro do Apocalipse é uma revelação acerca da pessoa de Jesus Cristo. Na realidade, ela tem a origem em Jesus Cristo, mas é acerca da pessoa de Jesus Cristo. Esse é o personagem central. Este é o foco do Apocalipse. É mostrar Jesus de uma maneira diferente daquela que aparece nos Evangelhos. É uma continuidade do Jesus dos Evangelhos, mas é um Jesus que, na verdade, agora desempenha um outro papel. Ele é um sacerdote, ele é um rei, e ele está no controle da história e está aí para abençoar o seu povo. Então, os temas aí relacionados com Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, da sua vitória e da salvação, está tudo no Apocalipse. Por isso é o Evangelho de Pátimos. E pastor João, você citou algo bastante interessante. Normalmente, né, a gente vê aí filmes e livros ficcionais usando termos do Apocalipse, como Armagedon, o próprio nome Apocalipse e outros termos referentes ao fim do mundo, ao fim da existência da humanidade, talvez até por desconhecimento, né? E isso causa mais medo, não é, pastor Clodoaldo, do que realmente a verdadeira compreensão de que o Apocalipse revela a pessoa central de Jesus, como disse o pastor João Antônio. No primeiro momento, essa questão apocalíptica desperta no indivíduo o fascínio. Mas da forma como é apresentada, esse fascínio termina se transformando em medo. Mas o interessante é que Apocalipse é o único livro, se a gente for olhar assim dentro de uma linha de tempo, que alcança a todos nós. Porque nós pegamos o livro de Gênesis, passamos pelos evangelhos, as epístolas, as cartas, chegamos no Apocalipse e dentro da estrutura do Apocalipse,
os períodos que são apresentados chegam até nós. E apresentando toda um contexto, em vários aspectos, espiritual, social, histórico. E nós nos encontramos inseridos nesse livro. É o livro onde eu e todos nós estamos inseridos nele. É verdade, com toda certeza. Vamos um pouquinho agora para a questão do título do livro. A gente entendeu um pouco mais sobre o nome do livro, pastor. Existe um significado muito especial na palavra Apocalipse, né? Exatamente. Em português, nós simplesmente transliteramos o título, Apocalipse. Mas em inglês, por exemplo, eles já traduzem com a primeira palavra que aparece no livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 1, que diz revelação. Então, o título em inglês não é Apocalipse, o título em inglês é Revelation. Então, revelação. E é exatamente isso. Em português nós pegamos o termo do grego, né? Transliteramos. E simplesmente fazemos Apocalipse. Isso. Mas o significado é revelar alguma coisa que está oculta, que está escondida. Então é um conhecimento que se tem porque Deus aprove revelar. Deus decidiu revelar isso. Nessa cadeia de revelação que aparece aqui no primeiro verso, a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, que ele enviando por intermédio do Senhor notificou ao seu servo João. Então você tem Jesus Cristo, Deus, o anjo, João, e aí chegando até nós. Interessante. Pois não, Clodoaldo. E a primeira palavra, pastor, ela já tira toda e qualquer dúvida a respeito do que este livro deseja nos apresentar. Porque Apocalipse, no grego, ela deriva de um termo apó, que é uma preposição da parte de calipto, escondido, ou é aquilo que é separado do escondido, ou a parte do que é escondido. Ou seja, se eu tiro alguma coisa que era escondido e trago a parte... Você está revelando. Eu estou acabando de revelar. Então, esse termo no grego, muito bem compreendido, e é a primeira palavra do livro, ele destrói toda e qualquer impressão que os leitores atuais tenham de que aqui tem enigmas que jamais serão revelados ou descobertos. Tudo que está escrito aqui, dos 22 capítulos, são revelações de Deus para o seu povo ao longo da história, do período de João até os dias atuais. Muito interessante. Pois não, pastor. Talvez a questão de toda essa indefinição que as pessoas têm quando abrem o livro do Apocalipse, alguns nem abrem, é porque... Com medo de não entender, né? Com medo de não entender, porque a linguagem utilizada, ela é simbólica. Então, isto é preciso ficar bem claro, a questão dos simbolismos que são apresentados aqui, mas são simbolismos que são extraídos da própria Bíblia. Perfeito. Então, quando nós queremos entender o livro do Apocalipse, nós precisamos dar uma olhadinha, especialmente no Antigo Testamento, porque o livro do Apocalipse é uma composição com base em referências ao Antigo Testamento. Perfeito. Deixa eu fazer um apontamento especial aqui. Vamos fazer o seguinte, no segundo bloco, vamos fazer aqui uma explanação mais forte sobre essa questão dos simbolismos aqui do livro do Apocalipse, que eu acho que é muito importante no programa de hoje, esse primeiro programa, a gente trabalhar bastante essa questão da linguagem simbólica e do propósito do livro. Mas antes da gente ir para o intervalo, eu tenho aqui uns minutinhos, só para a gente, antes de entrar na parte dos símbolos, falar um pouquinho mais sobre o que o Apocalipse revela. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, começando aqui com o pastor João Antônio, bem na parte de domingo aqui do nosso Manual de Estudos, fala aqui que o livro ele revela muita coisa. Primeiro revela Jesus, mas tem outras coisas que o livro revela, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, por favor. Ok. São eventos que iriam acontecer, relacionados com a igreja. Então, claro, o ponto central, Cristo. Claro. Esse é o centro da revelação do Apocalipse. Agora, como a mensagem é enviada para as igrejas, então, naturalmente, tem que ter alguma coisa que diga respeito à vida da igreja, situações que a igreja iria enfrentar, o futuro, para fortalecer a fé desses irmãos do primeiro século, que estavam enfrentando uma situação bastante complicada, a circunstância era adversa. Então,
esta revelação, ela vem exatamente para dar a eles a confiança, a certeza de que em meio àquela situação difícil que eles estavam vivendo, Deus estaria com eles e eles seriam vitoriosos. E descortina alguns eventos que iriam acontecer até o fim dos tempos, porque finalmente o livro do Apocalipse ele alcança até mesmo o estabelecimento do reino de Deus, a Nova Jerusalém. Perfeito, perfeito. Pois não, pastor Clodoaldo? O livro de Apocalipse, pastor, ele é descritivo e preditivo. Ou seja, ele descreve a pessoa de Cristo. Aliás, a melhor tradução não seria a revelação de Jesus Cristo, porque na construção do grego aqui, eu sei que para aqueles que nos assistem talvez seja um pouco complicado, mas na construção da língua que foi escrita, nós temos uma construção chamada genitiva objetiva. Então seria a revelação sobre Jesus. E essa revelação sobre Jesus Cristo vem descrevendo a pessoa de Jesus Cristo ao longo da história. E quando se descreve a atuação de Jesus Cristo ao longo da história, é também revelado os acontecimentos e as predições daquilo que aconteceriam ao longo dessa linha histórica da existência humana, dando ênfase em especial ao povo de Deus. Como eles estariam vivendo, o que estariam passando e quem estaria acompanhando a eles, que é o próprio Jesus. Perfeito. Então, quando nós olharmos para o Apocalipse, nós não podemos esquecer, existem muitas profecias, maravilha, mas existe a descrição de um Deus que está acompanhando estas profecias. Perfeito, perfeito. Também parece-me que o Apocalipse tem uma referência ali ao ministério sacerdotal de Cristo, não é, pastor João Antônio? Exatamente. Esta referência a Jesus, da forma como ele é descrito aqui, na nossa versão em português diz que ele estava com vestes talares. A expressão aqui ela é utilizada para se referir à veste do sumo sacerdote. E também diz que uma cinta de ouro, isso aí aponta para o caráter real de Jesus. Como eu disse antes, esse é o Jesus dos evangelhos, mas é o Jesus numa nova fase. O Jesus dos evangelhos neste mundo era aquele Jesus humilde, simples, agora aqui é o Jesus investido de autoridade celestial, entronizado. Então, ele como sacerdote, esta é uma figura extremamente importante, porque o sacerdote era aquele mediador entre Deus e os homens. Jesus, e especialmente aqui no livro do Apocalipse, ele é apresentado nesse caráter sacerdotal e juntamente com Hebreus, nós entendemos Jesus numa nova fase, realizando um trabalho, como diz Hebreus 7:25, intercedendo por seu povo. Ou seja, nós não estamos aqui vivendo a nossa vida cristã com as nossas próprias forças, nossas próprias energias. Nós temos a assistência de Cristo no céu, intercedendo por nós, concedendo-nos a orientação do seu Espírito, concedendo-nos a força, a fortaleza que nós necessitamos ao enfrentarmos as nossas lutas, as nossas angústias, os nossos problemas neste mundo. Nós podemos contar com este Jesus entronizado e que se cumpre a promessa que ele fez: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Interessante. Essa é uma visão muito importante que o livro do Apocalipse nos dá. Isso mostra que dá para a gente entender, sim, usando critérios, método de estudo, entendendo essa linguagem do Apocalipse, dá para a gente entender perfeitamente que é uma revelação de Jesus ou sobre Jesus, dada a João, seu servo, para que ele falasse a toda a igreja, e essa mensagem chega até nós hoje, não é, pastor Clodoaldo? Claro. E só enfatizando o que o senhor havia perguntado para o doutor João, o pano de fundo é o santuário, que é onde nós poderíamos chamar da pedagogia de Jesus, a forma como ele encontrou para ensinar não somente a respeito do grande conflito, o processo do grande conflito e o encerramento do grande conflito, o desfecho do grande conflito. Então nós vamos encontrar elementos, frases, assertivas diretas do santuário em todo o livro do Apocalipse, desde o capítulo 1 até nós encerrarmos a literatura. No centro do livro, que é bem verdade que alguns teólogos diferem uma coisa ou outra, mas se encontra em 11, ali em 18, vai até 15:4, nós vemos que o John Paulin, que é um dos teólogos da nossa igreja, ele coloca o centro do livro sendo marcado pelo santuário, ali no capítulo 11 e no capítulo 15. Perfeito. Então o santuário permeia.
Isso é sinal de que, apesar de estar escrito no Novo Testamento Apocalipse, as imagens que são utilizadas, elas são buscadas lá do Antigo. O Apocalipse, então, é uma literatura onde Deus usa de toda a Bíblia para apresentar as verdades finais para o seu povo. Gente, nós vamos para um intervalo agora e já a gente volta conversando sobre isso e vamos conversar um pouco mais sobre a linguagem simbólica do Apocalipse, vamos explorar bastante para que a gente possa crescer aqui no conhecimento desse livro tão inspirado. E você não saia daí, porque nós voltamos já, são apenas 2 minutos.